lá, dando continuidade à nossa playlist de escatologia. Hoje nós trataremos do assunto que eu elenquei chamado Sinais dos Tempos. Tá? Já falamos sobre a introdução, já falamos sobre escatologia individual, estado intermediário e agora os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são profecias, né, relacionadas ao final dos tempos, que são preditas pelas Escrituras para confirmar, ratificar que tudo aquilo que os profetas disseram, que Cristo disse, tá, são de fato verdadeiros e que vão acontecer. Tá? Eu elenquei algumas, mas eu só peguei as que Jesus fala em Mateus 24, Lucas 13, Marcos 13, Lucas 21. Só peguei essas, elenquei e vamos trabalhar em cima dessa. Os sinais dos tempos, eles servem para nos mostrar o quão Cristo está próximo de voltar. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando será o sinal da sua vinda? Jesus disse: quando eu não digo, eu digo como vai ser. E ele vem falando, elencando, para que os discípulos possam ter de fato uma noção, tá, de que ele está voltando. Tanto que no cerco de Jerusalém, no ano 70, tá, nenhum cristão foi morto em Jerusalém, porque muito antes eles correram para o monte além do Jordão, e lá permaneceram enquanto Tito destruía Jerusalém, porque eles acreditaram, né, nas profecias do Cristo. Se não tivessem acreditado, obviamente estariam mortos também, como o que aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo. Então, elencando aqui os pontos, nós vamos começar com o primeiro, que é a condição antediluviana e sodomita. Como era a condição antediluviana? Violenta, tá? Suja, imoral, tá? Os homens matavam-se uns aos outros sem o menor juízo. E sodomia. Havia um grande número uma grande expansão de homossexualismo, lesbianismo nesse período. Tanto é que lá em Ló oferece as duas filhas, mas os homens querem as mulheres, querem os anjos, querem os anjos. E Ló oferece as filhas, mas eles querem os homens. E aí tentam puxar até que um dos anjos cega um deles lá. Eles conseguem fugir, saem e desce fogo do céu e destrói a cidade. Tá? Sodomia, né? Sodoma, que é o coito anal, seja ele hétero ou seja ele homo. Ok? Então, isso é que nós vemos hoje em dia. Nós vemos essa questão da condição antediluviana, a nossa situação do mundo é violenta, é sangrenta, é mortal. Você compra um celular para usá-lo dentro de casa, porque se você sair com ele na rua, você é roubado, tá? Ou furtado, né? Você não pode. E a questão da sodomia? Você tem a bandeira LGBT, ideologia de gênero, que hoje estão querendo impor nas escolas, tá? As pessoas estão achando isso super normal a pessoa ser homossexual, tá? É um comportamento, tá? Que tem que ser corrigido. O comportamento deve ser corrigido, tá? Começando lá no início, lá na infância, tem que ser corrigido
antes do tempo. Mas você vê a expansão, sabe, desses dois pontos, a violência e a imoralidade sexual. Eu vou fazer um estudo sobre os problemas que a pornografia traz para a ordem social. Vou fazer um vídeo, explicar como tem destruído famílias. O homem assiste os filmes pornográficos e quer praticar com a sua esposa. A sua esposa não quer, ele procura da rua. Tá? Ou vice-versa. Ok? Por isso que a Bíblia, ela estimula que o casal case virgem, que o casal volte sua mente para Deus, para a Bíblia, que a mulher respeite o seu marido, o marido a trate com carinho e a respalde, para que ele possa ter a sua submissão. Porque esses dois pontos estão crescendo. A violência, tão fascinante, vai crescendo a cada dia, tá? O número de mortos sobe, tá? E a sodomia, tá? Seria homossexualismo, lesbianismo. Tá? Você vê os filmes pornográficos. Gasta-se em média em filme em Hollywood 400, eles gastam 400 mil mais ou menos para fazer um filme. Eu não lembro ao certo. Deixa eu ver se eu acho meu livro aqui. Eu tenho ele separado. Ver se eu acho. Ele não está aqui, eu vou procurar. Eu vou procurar direitinho e vou trazer os dados para vocês. Enquanto se gasta cerca de 11 milhões de filmes pornográficos por ano, tá? A Hollywood gasta-se 400 mil mais ou menos, tá? 400 mil. Ele não tá aqui. Eu devo ter tirado para estudar. Ah não, tá aqui. Tá aqui. Esse aqui. Fala aqui, ó. É a Mary Ebesta e Mary Ann. Ó, perdão, falei 11 milhões, né? Mas não, perdão. São 11 mil filmes pornográficos feitos anualmente contra 400 filmes apenas em Hollywood. São gastos 800 milhões de DVDs pornográficos por ano. Então você vê que a coisa é levar para a imoralidade. Ou seja, 11 mil filmes se produzem por ano, enquanto que em Hollywood 400 apenas. Vendem-se DVDs, conteúdos pornográficos, em 800 milhões. De quem assiste isso? É o pai, é a mãe, é o filho que cresce com esse distúrbio, vendo isso. Quando tiver uma namorada, vai achar que ela é objeto e não o amor da sua vida, não a sua namorada, alguém que ele tem que proteger. Ele vai vê-la como objeto, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Jesus falou e tudo se cumpriu e está em pleno cumprimento, e a coisa também há de piorar. Segundo ponto que eu quero colocar aqui é a apostasia generalizada.
Muitas pessoas deixando o Evangelho, muitas pessoas abandonando Cristo por coisas vãs, fúteis, muitas pessoas desacreditando em Deus, desacreditando na obra de Cristo. Os teólogos liberais dizem que o sangue de Jesus já não tem poder, tá? Que o nome de Jesus já não tem poder, que a Bíblia é um livro fechado, é um livro humano aberto, e se falar com você, se torna a palavra de Deus, o que é um grande erro, tá? As pessoas estão deixando a fé em Cristo. Eu não vou falar das outras religiões, vou falar do cristianismo. Largando, deixando de lado o cristianismo. Bom, tem uma parcela de culpa dos líderes religiosos? Sim, tem. Mas se você larga Jesus por causa de um líder religioso, você nunca teve um encontro com ele. Você não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus, ele o segue. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. Amá-lo e não segui-lo. É impossível. Tá? Então você tem aí essa gama em que o texto fala para você. Tá? Apostasia generalizada. Terceiro, a falsa piedade e o aumento do pecado. Tá? Existe uma falsa piedade no mundo. Tá? Pessoas mascaradas, hipócritas, que colocam uma máscara ali, né? Uma ética, uma moral maquiada. A ética, eu já falei, é a prática da convivência. A moral é um conjunto de regras, mas eles fazem disso, né, apenas para ganharem conceitos, e usam uma máscara, uma maquiagem, uma ética, uma moral cosmética. Na verdade, usam só a ética da conveniência, aquilo que lhe apraz. A moral fica de lado. Okay? E o aumento do pecado. Jesus falou em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Você vê pai matando filho, filho matando pai, mãe matando marido, marido matando mãe, mãe jogando um nenezinho que acabou de nascer no rio, no lixo, sabe, dentro de privadas. Realmente a falsa piedade vem crescendo muito. Lobos em pele de cordeiro, muitas pessoas falsas, praticando uma ética cosmética, uma ética da conveniência, e o aumento do pecado que vem crescendo cada vez mais, e a tendência é essa. 1 João 5,19 diz que o mundo jaz do maligno, então não tem para onde correr. Ponto 4 aqui. Aparecimento de zombadores, pessoas dizendo que Jesus vai voltar, e dizem, voltar que nada, desde que eu era criancinha dizia que Jesus ia voltar e não voltou. Bom, o meu bisavô, cara, já falava que Jesus ia voltar e não voltou. O meu tataravô, eu já ouvia que Jesus ia voltar e não voltou, e vai voltar agora? Isso é balela, isso é história, isso é conto da carochinha, coisa para criança, está num livro escrito por homens. Só que esse livro que foi escrito por homens foi inspirado por Deus, e todas essas profecias estão se cumprindo. Tá? Mas os zombadores não estão nem aí para isso. Os zombadores querem viver a sua vidinha. Tá? Você tem um número crescente aí de ateus praticantes. Tá? E vem tentando aí zombar do cristianismo, vendo no carnaval como eles zombam de Jesus Cristo, a festa do Jesus gay. Pois é, irmãos, eu quero ver no dia do juízo final, quando todos eles tiverem de comparecer diante do Cristo e prestarem contas. Aí eu quero ver. Tá? Mas que é um número crescente de zombadores do Cristo, tá? Por parte dos ateus, né? Zombando, fazendo sátiras com Jesus, eles terão de prestar contas um dia.
O quinto ponto, a perseguição aos crentes. Se você entrar no site Portas Abertas, é um site sobre missologia, muito bom, tá? Você vai ver ali que há um grande número de cristãos enviados para levar o evangelho. Eles são os contrabandistas de Bíblia. Eles levam a Bíblia, muitas Bíblias, para países comunistas, socialistas, onde eles não aceitam o evangelho. E você tem que ser maduro o suficiente para que, se você for pego, não entregar o seu amigo, tá, que lhe entregou esse contrabando de Bíblias. Tá? Existe uma perseguição. E aí eu fui pesquisando, encontrei no site Estado de Minas Internacional, e chegou ao ponto de, em 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo todo. Perseguidos no mundo todo. 260 milhões de cristãos perseguidos no mundo todo. E a perseguição aos crentes que a Bíblia fala. Tá? Perseguição. Bom, sexto ponto, melhor dizendo. Ele fala de fome. Fome no mundo. A ONU, tá, em 2019, ela já constatou que morrem por ano 820 milhões de pessoas de fome. 820 milhões de pessoas de fome. Diz lá no site da ONU. E Jesus falou sobre fome. Ah, mas eu tenho comida. Você tem. Mas lá do outro lado do mundo tem alguém passando fome. Criancinhas pequenininhas pedindo papai, quero comida, e não tem. Não tem. Ok? Não tem. E a gente tem que se policiar e prestar atenção nas profecias, porque Cristo está às portas. Depois ele fala de pestes. Olha só. Primeiro vou falar da gripe espanhola, que foi ali no século XX, em 1920 mais ou menos, que matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro, mesmo em quarentena. Tá? 50 milhões de pessoas. Ok? E agora você tem, e ela recebeu o nome de H1N1. Depois você tem o Covid-19, que é conhecido como coronavírus. Pesquisei, até agora morreram 5.435.785 pessoas. Tá? Ah, teve um número grande que se recuperou. Tudo bem, graças a Deus por isso. Eu estou dizendo o que essa peste trouxe. Fez o país ficar em quarentenas, fechar lojas, portas, igrejas, tá? Tudo por causa dessa peste. Ok? Terremotos. Já é normal ocorrer terremotos. 2011 teve um terremoto terrível que quase destruiu o Japão. Fora em outros países aí que os terremotos acontecem com frequência. Tá? Guerras e rumores de guerra. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, morreram ali de 20 a 30 milhões de soldados. Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, morreram 85 milhões de pessoas, de acordo com a ONU. Tá? E o rumor da Guerra Fria, que foi entre a Rússia e Estados Unidos, né, que foi de 1947 a 1991, e estamos à beira de uma terceira guerra mundial aí, e nós não sabemos, mas estamos às portas. Tá? Outro ponto, conferência de paz. Todo mundo quer a paz, todo mundo quer fazer união, quer ficar em volta da lagoa, de camisinha branca, soltando pombinhas, né? Só que isso não vai acontecer, a ideia não vai ter paz. Segundo Timóteo 3,13,
Os homens maus, enganadores, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A própria Bíblia tem em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Não vai ter paz, irmão. Não fique se achando que o mundo vai ser um mar de rosas, que vai ser paz. Paz só quando o Cristo retornar com a nova Jerusalém. Só. Aí haverá paz. Quando ele terminar o juízo final e fazer descer a nova Jerusalém, ele reinará conosco para sempre. Aí sim haverá paz. Fora isso, não. Oitavo ponto, evangelismo mundial. Eu falei das portas abertas, tá? E fazer um trabalho de contrabando de Bíblias aí para levar Bíblias em países comunistas e socialistas, mas também há outros grupos levando a mensagem do Evangelho em outros países, em outras tribos, para que eles possam aprender o Evangelho, receberem Cristo como Salvador e serem salvos, tá? Você tem, por exemplos como David Brenner, que foi lá no Rio Delaware, nos índios de pele vermelha, e pregou o Evangelho. Tem o John Knox, também, que disse: dá-me as amas das costas ou vou morrer. Entendeu? John Wesley, George Whitefield, homens que pregaram o Evangelho. Hoje você tem o Paul Washer, que prega o Evangelho aí fora. Então a ideia do evangelismo está se expandindo, embora algumas igrejas se fechem, fiquem na retaguarda, mas o evangelho, o evangelismo está sendo pregado no mundo todo, seja pelas redes sociais, pela rádio, televisão, pelos missionários, mas o evangelho está sendo pregado em todas as nações e Cristo está voltando. Ele falou em Mateus 24, 14. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Ponto 9. A volta dos judeus à Palestina. Em 1948, tá, você tem ali o Israel, pelo voto de Minerva, né, de Oswaldo, ele liberando a Israel voltar para a sua nação e aí fazer dela uma nação novamente próspera, como diz lá Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37. Só que em 1967 teve a Guerra dos 6 Dias, né, em que 11 nações árabes se juntaram contra Israel e foram derrotadas porque a mão de Deus estava com eles, para se cumprir a profecia, tá? No livro do profeta Amós, livro do profeta Amós, Amós 9, 14 e 15. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhe comerão o fruto. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor. A profecia já se cumpriu. Então olha só, preste atenção. Grande parte das profecias já foram cumpridas. O que está faltando agora, irmão, é o retorno de Cristo.
essa profecia está faltando, o retorno de Cristo. Tá? Tem um texto que é de Hebreus, texto de Hebreus, que é para nos dar esperança. Hebreus 10 fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Ele está voltando, está às portas, ok? Os sinais ele deixou aqui. Os discípulos queriam saber quando não. Viva a sua vida normalmente, mas me buscando um espírito em verdade, em santidade, em oração, estudando a minha palavra, fazendo a minha vontade. Quando eu vier, você vai comigo, tá? Ou se você morrer, você estará comigo no paraíso. Mas viva a sua vida normalmente, tá? E essa parte da Palestina aqui, os judeus retornarem, é uma prova cabal de que Jesus está pertinho de voltar. Tá legal? Então, esse foi o estudo sobre os sinais dos tempos, de escatologia, tá? E na próxima falaremos sobre os períodos tribulacionais, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, seu ministério, em nome de Jesus.